Essa semana o pastor Marquinhos me convidou para ministrar a igreja, acho que foi quarta-feira. Já até vou avisando, a Olímpia, minha esposa, não está aqui hoje, não é briga, viu, irmãos? É porque lá no Evangelho de João, capítulo 11, eu estava até falando que o pastor Marquinhos me convidou, né, para no meio da semana, por volta de quarta-feira, a gente está ministrando. E é interessante, depois que ele falou comigo, na noite, né, que eu sonhei com um irmão muito querido, e ele falando para mim exatamente falar sobre esse texto, capítulo 11, João de capítulo 11. E eu achei intrigante isso, porque isso não é normal, eu geralmente não sonho, se não lembro, eu sonho raramente, e quando eu sonho tem um significado realmente muito especial. Porque às vezes a gente sonha muita coisa, mas tem coisas que você nota que tem um significado muito especial. E quando eu sonhei isso, me chamou muita atenção, eu não consegui me esquecer. E logo no outro dia, de manhã, um irmão também muito querido mandou uma mensagem e ele falava do Evangelho de João, capítulo 11. Eu creio que alguns aqui podem até ter recebido nas redes aí uma mensagem desse Evangelho, capítulo 11. E aí, o dia que eu fui levar meus filhos no aeroporto, eu estava voltando, eu liguei a rádio e estava numa estação que eu não costumo ouvir. Aí eu fui mudando até chegar na estação da rádio da igreja Deus é Amor, aquela igreja pentecostal Deus é Amor. Irmãos, imediatamente eu liguei, o pastor que ia dar mensagem, ele ia falar sobre João capítulo 11. Falei, então pronto, domingo a gente, Deus, amém. Então vamos obedecer. Domingo a gente fala sobre João capítulo 11. E aí os irmãos vêm ministrando aí, você pode observar que tudo que eles ministraram foi falando de Jesus, foi falando da pessoa de Jesus, de como ele pode nos curar, nos libertar, nos salvar, como ele pode realmente fazer algo especial pelas nossas vidas. E a gente está num momento muito especial também, porque a gente está na semana do nosso aniversário, muitos irmãos vão ser recebidos em batismo, alguns talvez não se decidiram ainda, alguns até não entendem muito bem isso, mas tem um significado muito importante, é muito importante ser batizado. E eu creio que esse texto hoje pode nos ajudar como igreja e pode também encorajar outras pessoas nesse sentido. Amém? Entregar a sua vida e ser recebido em batismo mesmo, para que isso seja testificado também nos céus. Aleluia. Você já deve ter aberto aí, os irmãos já acenderam as luzes, né? Esse texto é muito conhecido, e esse texto da palavra de Deus, não vou ler tudo, porque ele é muito conhecido, vou tentar destacar algumas coisas aqui importantes para a nossa reflexão dessa noite. Amém, irmãos? Então a Bíblia diz aqui, capítulo 11, estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse, esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E a Bíblia diz aqui no versículo 5, que Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. É bom a gente lembrar, né, irmãos, essa família ela tem um aspecto muito especial na relação com a pessoa de Jesus de Nazaré. O Jesus que nasceu em Nazaré, né, através da obra do Espírito Santo no ventre de Maria, e que em Nazaré ele tinha um pai que se chamava José. Né? Ele nasceu nessa cidade por um contexto profético, para que exatamente através desse lugar tão simples viesse o nosso Salvador. Né? Deus escolheu para que ele viesse através do povo de Israel, através do povo judeu, mas escolheu um lugar de uma grande simplicidade. E pelo que a gente pode notar, a relação de Jesus com essa família certamente deve ter sido de infância. Porque essa região de Betânia é uma região muito próxima a Nazaré. A gente poderia dizer que praticamente não passa de 20 quilômetros. Então, certamente, eles cresceram juntos, eles participavam das celebrações juntos, eles viveram muitas experiências familiares juntos. Certamente isso ajudou, né, o relacionamento, o fortalecimento do relacionamento de Jesus com a família dele, com essa família em especial. Então, a Bíblia diz que ele tinha um carinho muito especial por Maria, por Marta e por Lázaro, né, o irmão delas.
E essa família também é interessante. Você pode, depois, com calma, você pode observar, foi até mencionado aqui dois fatos, né? Um deles é a própria ressurreição de Lázaro, o outro é o momento em que Jesus vai na casa da Marta e da Maria, e a Marta tinha claras demonstrações de ser uma mulher muito ansiosa, muito preocupada. Jesus ministra uma palavra, inclusive usa como referência a própria Maria, a irmã dela, dizendo que ela deveria ter feito escolha pela melhor parte, dando a entender que a ansiedade dela era algo realmente que não agradava a Deus e que não convinha, né? E depois a própria questão desse unguento, desse perfume, que depois a Maria vai jogar sobre Jesus, e um material muito caro. O próprio Judas lá, você vai ler com calma lá depois, o Judas até meio que entra em luta. Como é que faz um negócio desse? Joga isso aí, um material tão caro, um perfume tão caro, derrama em Jesus. Ele fala, poderíamos vender, dá até uma ideia boa, né? Ele estava lá cheio de boas intenções, de um coração muito bom, né? De Judas. Ele queria vender aquele óleo para poder dar para os pobres. Conversa. Mas é interessante, são 3 histórias com um significado muito importante bíblico relacionadas a essa família. E um deles é o que está nesse texto, né? E para que você tenha uma ideia, quando a gente fala de Israel, a gente não está falando de um lugar grande como o nosso país, né? Nós temos um país assim continental. Israel é uma nação que ela tem 80 quilômetros de largura, aproximadamente, ou seja, não chega nem daqui a Uberaba, a largura do território de Israel, e o comprimento do Estado de Israel é de 200 quilômetros, aproximadamente. Ou seja, não chega nem a Paz de Minas, né? Então, é um território muito pequeno, e são aldeias, são lugares realmente muito próximos, né? E o fato é que, dentro desse ambiente, Deus vai promover coisas que vão ter um significado para a humanidade e um significado eterno, também, porque essas histórias, esses fatos, eles são realmente relatos concretos e estão aí pela vida de toda a humanidade. E o fato é que a Bíblia, resumindo aqui, nesse período, o Lázaro adoeceu, e nesse período, Jesus não estava lá perto, ele estava aproximadamente, geralmente eles faziam a caminhada deles a pé, então se ele tivesse que chegar até Lázaro, ele ia gastar uns 2 dias, no mínimo, a pé, para poder atender a necessidade de Lázaro. Obrigado, viu, Claudinei? Então a Bíblia diz aqui, que aqui no versículo de número 7, depois disse aos seus discípulos, voltemos para a Judéia. Quando Jesus ficou sabendo, ele então teve uma iniciativa interessante. E se você for observar cronologicamente falando, esse período aqui está muito próximo da prisão e da morte, né, da crucificação e da ressurreição de Jesus. Está muito próximo. Eu poderia até dizer, né, que a Bíblia não nos permite assim, muita fidelidade quanto a isso, mas é quase certo que esse momento aqui vai ser um dos últimos momentos onde Jesus vai manifestar coisas realmente muito especiais. Então, praticamente, esse aqui é um dos últimos milagres que ele vai fazer. E o fato é que, apesar dessa distância, ele recebe a notícia que ele estava enfermo, e dentro do contexto dessa notícia, era grave, era uma notícia de morte, não era só uma notícia que tinha um problema de saúde, mas era uma notícia de morte, e devido à distância, todas as pessoas que estavam com ele, você vai observar que eles começam a fazer considerações de caráter natural. E observa que Jesus vai fazer todas as considerações dentro de um caráter sobrenatural. E é bom que a gente entenda isso, porque na nossa vida hoje, é muito importante na nossa caminhada da fé, a gente fazer distinção dessas questões, do que é natural e do que envolve o sobrenatural de Deus. Porque nós temos um privilégio, irmãos. O privilégio do sobrenatural de Deus. Amém? E a gente tem que estar bastante atento a isso, porque toda a comunicação, toda a informação hoje é para exatamente roubar as convicções que Deus tem para nós. Então nós temos que ficar bastante atentos. Versículo 8. Então disseram os discípulos, olha aí, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e quer voltar lá para aquele lugar? Então Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isto e continuou, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos, Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte,
mas os discípulos pensavam que ele se referia ao seu repouso de sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Vamos repetir isso, irmãos. Lázaro está morto. Observou aí que interessante? Os discípulos estavam tentando trazer um diálogo ali dentro do contexto natural, e Jesus deixou bem claro para eles, a partir do momento daquela notícia, que realmente Lázaro não estava só enfermo, mas ele já estava morto. E dentro desse contexto, dentro desse ambiente, no versículo 12, os discípulos responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou lá, fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. Vocês lembram, irmãos? Que o Senhor Jesus, quando recebeu a notícia, ele já avisou os discípulos dele que Lázaro estava morto. E por incrível que pareça, parece que os discípulos tinham a impressão de que ele estava falando de outra realidade, mas realmente ele estava falando desse contexto, ele estava morto. Era um homem que já estava, inclusive, como ele, eu vou abreviar aqui, mas quando ele chegou lá, ele já tinha sido sepultado. Há 4 dias. 4 dias. E o sepultamento, dentro do contexto do ambiente judaico, ele envolve um embalsamento. O corpo é embalsamado, para que exatamente no contexto lá do velório, daquele período de choro, de tristeza da família, não venha o mau cheiro. Então, esse processo ele era feito com óleo, com aquele óleo que inclusive Jesus recebeu quando ele nasceu, o óleo de mirra. Eles usam a mirra. A gente gosta muito de ungir, os enfermos com mirra. E é bom que seja assim também, não é problema. Mas a mirra é um óleo aromático para usar no sepultamento, no embalsamento das pessoas quando elas morrem. Era assim que o judeu fazia. E eles passavam os tecidos. Eles usavam outros materiais também, mas esse era um dos mais importantes. Passavam os tecidos de forma que isso atava o cadáver ali, o defunto. E essa era a realidade de Lázaro. Ele estava morto, já estava embalsamado, já estava sepultado. Ou seja, na cabeça da família, esse fato já era consumado. Não tinha mais o que fazer. Mas vocês lembram que Jesus estava falando lá para os discípulos, quando ele estava lá naquele outro lugar, apesar de distante, ele estava dizendo: Lázaro, essa morte dele é para a glória de Deus. Irmãos, uma coisa muito boa na nossa vida é o seguinte: quando a gente tem uma encrenca, um problema, que seja para a glória de Deus. Aí você pode louvar a Deus. Porque se for algo que é para a glória de Deus, você pode estar certo que Deus vai tirar um fruto disso muito especial para a sua vida e para a vida de muitas outras pessoas. Porque Deus não faz nada sem um propósito realmente importante. E o fato é que aqui a partir do versículo 17, eu queria ler a partir do versículo 20, ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Vocês lembram que a Marta era mais ansiosa? Maria era mais tranquila. Então, quando ela ficou sabendo que Jesus estava vindo, ela já foi ao encontro de Jesus. A Maria já ficou lá em casa, de boa lá, E aí a Marta, no versículo 21, ela fala: Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, o senhor está atrasado, Jesus, você está atrasado. E se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas ainda agora, sei que tudo que pedires a Deus, ele te concederá. E disse Jesus a Marta: Teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: Eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. E é interessante, porque na cultura religiosa judaica, eu não sei se você sabe, não é todos o contexto judaico que acredita na ressurreição. Não é todo. Os saduceus, porque o apóstolo Paulo, ele é um fariseu. É da turma dos fariseus. Tem um povo
no contexto religioso de Israel, na época que Jesus estava ministrando aquele território, que é os saduceus, estudiosos da Bíblia, do Velho Testamento, zelosos da lei e tudo mais, mas eles acreditavam já na reencarnação. Então, assim, reencarnação não é, vou dizer isso para você, não é novidade dentro do contexto bíblico. Porque fica a impressão que esse negócio de reencarnação é um negócio que aconteceu de um líder, de um cara francês que inventou um evangelho e que inventou uma doutrina religiosa. Não é. Na época de Jesus, já se tratava dessa questão da reencarnação e da questão da consulta aos mortos. Você pode observar que isso, inclusive, é mandamento. Deus manda não consultar os mortos. E teve até um rei de Israel, o rei Saul, que é o anterior a Davi, que ele pecou gravemente porque ele fez por onde uma feiticeira consultar mortos. Vocês lembram lá, quem tem um pouquinho mais de conhecimento da Bíblia, você pode ver lá, você vai ver. Isso era um fato realmente que trazia muita tristeza no coração de Deus. E o fato é que a Marta aqui, ela está declarando algo que realmente eles criam. Eles criam, porque isso é realmente ensinado, né, mesmo no contexto da religião judaica, da ressurreição das pessoas, de uma nova vida, de um novo corpo, de um novo tempo. Então Jesus, ouvindo ela também está dizendo algo que tem um caráter sobrenatural, mas dentro de uma compreensão natural. Porque ela está dizendo que realmente é verdade. Quando ele está morto, é mesmo Jesus. Ele vai ressurgir, ele vai ser ressurreto dos mortos, né? Naquele dia, no último dia. Aí Jesus pega e fala assim, olha, versículo 25. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele pergunta, crês isto? Disse ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E aqui ela fala algo muito importante, porque ela está falando com alguém que é de uma intimidade muito grande com a família dela, que é a pessoa de Jesus de Nazaré, mas ela está falando, pela fé, que ele é o Cristo. E o Cristo é exatamente o Cristo de Deus. Porque Jesus é essa pessoa, né? Ele é 100% homem, dentro de um contexto de terra, horizontal, nascido, né, por obra do Espírito Santo de mulher, viveu na terra, esse é Jesus, é o Jesus de Nazaré. Mas ele também é o Cristo que faz essa conexão, né, que transcende, né, o ambiente natural, terra-céu, céu-terra. Que também não é à toa, né? Por isso que a cruz, nos mínimos detalhes, Deus tem algo para nos ensinar. A cruz tem uma trave vertical e ela tem uma trave horizontal. Porque isso já tem um sentido realmente para nos ensinar da condição de Jesus. Esse aspecto humano, pleno, maravilhoso, sem pecado, acima de toda a realidade humana, né? E esse aspecto também de Deus, de Filho de Deus, de unigênito do Pai, que transcende toda a realidade natural e tem realmente algo para nos ensinar de forma poderosa e maravilhosa. Aquele que é a própria ressurreição. Aquele que tem essa condição de realmente ser essa ressurreição para que a gente possa ter vida e vida abundante e vida transbordante. É isso que é a promessa de Deus para nossas vidas. E quando Jesus está ministrando sobre isso, e o fato é que, diante disso, eu vou tentar resumir aqui um pouquinho para os irmãos, o fato é que Jesus, diante dessa realidade, ele vai lá, e diante daquele túmulo, ele manda abrir aquele túmulo, ele manda uma palavra para que, inclusive até quando ele vai mandar abrir, surgem de novo, né, os avisos naturais, ela não abre, Jesus, que já fede, já tem 4 dias, melhor é deixar do jeito que está. No entanto, ele é obediente à sua disposição, ele manda abrir, remove a pedra, chama Lázaro pelo nome, e a Bíblia fala que Lázaro sai andando, ainda que com uma certa dificuldade, devido àquele aparato, né, do embalsamento, com os tecidos, com as faixas, né? Ele sai andando, e ao ponto que é necessário
que as pessoas venham e o ajudem a ser o quê? Desatado, né? Ser solto definitivamente daquela condição de túmulo, daquela condição de cadáver, daquela condição de fogo. Irmãos, isso tem um impacto poderoso naqueles dias. Você imagina se hoje isso acontecesse em uma cidade igual a Uberlândia? Um negócio desse. Com a mídia, né, com a capacidade de transmissão que nós temos, com a capacidade de ferramentas que nós temos hoje para comunicar isso com o mundo, você imagina o tamanho desse negócio, se isso fosse um fato hoje que acontecesse. Né? E a impressão que a gente tem é que se isso acontecesse, seria maravilhoso. Né? E é interessante a gente observar que quando Jesus faz isso, e é como eu lembrei para os irmãos, só observando isso, esse é praticamente um dos últimos milagres, se não o último milagre que ele faz. Ele deixa assim, porque depois desse momento ele vai para um determinado lugar, vem a Páscoa, e eles vão cear aquela Páscoa, e logo Jesus vai ser entregue por Judas, né, naquela traição, e logo ele vai ser preso, e aí vai acontecer tudo que você sabe. Mas é interessante a gente observar que Jesus deixou isso praticamente para encerrar o seu ministério na terra, como um sinal de que era possível, né, ele fazer algo que pudesse assim, chamar tamanha atenção e que pudesse deixar para nós um testemunho do seu poder, do seu cuidado, do seu amor, da sua disposição pelas nossas vidas. Um testemunho vivo. É interessante a gente observar que para a família de Lázaro e para os seus familiares, para os seus conhecidos, isso aqui deve ter sido assim, maravilhoso, deve ter trazido uma alegria, uma coisa assim, extasiante para todo mundo que estava relacionado aqui. Mas isso aqui não agradou os poderosos. Se depois você com calma for, você pode até deve fazer isso. Você vai depois pegar a sua Bíblia e ler um pouquinho mais, você vai observar que isso aqui startou, que isso aqui deu partida para uma compreensão imediata dos religiosos da época que era necessário matar Jesus. Porque o negócio tomou uma proporção que, na medida do entendimento deles, não convinha, não cabia mais. Né? Transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes, né? Curar entrevado, curar cego, curar mudo, curar leproso, né? Já era muita coisa. Agora começar a fazer morto ressurgir, espera aí forçou a amizade, era hora realmente de dar cabo da vida dele, era hora realmente de consumar algo contra a vida dele, e isso era o que estava sendo arquitetado. Por que eu estou lendo esse texto com você aqui hoje? É importante que a gente entenda pela fé que a igreja, a vida dos filhos de Deus, ela realmente não pode ser algo vivido naturalmente. Até quando eu lembrei aqui que alguns irmãos vão batizar, eu sei que grande parte já é batizado. É importante a gente entender que aquilo que Deus tem para nós, pela fé, é algo muito especial. Aquilo que Deus tem para mim, para você, para minha casa, para a sua casa, é algo muito especial. É algo que transcende o contexto natural, humano e terreno. É algo que vai transcender, né, para um contexto de eternidade. Então, aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas é para que isso realmente tenha um contexto de eternidade. E a gente está vivendo um momento, eu até costumo dizer o seguinte, seria maravilhoso que tudo de errado que a gente ouve falar e vive, pudesse ser simplesmente resolvido com proibir. Proibir. Se proibir para a raça humana fosse suficiente, lindo. Estaria lindo. Mas o fato é que, se você for observar,
tudo que é proibido, tendo um contexto natural, tende a ser realmente uma relação para o ser humano difícil de ser tratado. Difícil de ser tratado. Nós temos dificuldade, né, com esse aspecto. Então, por exemplo, você pega uma rodovia que está lá a 100 km por hora, aqui lá tem uma placa, é proibido andar acima de 100 km por hora. Mas a gente, muitas vezes, peca por quê? Porque a gente não consegue, simplesmente com aquele aviso, cumprir aquela lei. Então, a gente, às vezes, acaba se excedendo em função daquilo que está sendo feito. Então, na verdade, o que Deus quer fazer conosco? Estou dando só esse exemplo para você entender. Deus quer nos educar. O que Deus tem para nós é uma educação do reino de Deus, uma educação de um cidadão, não simplesmente terreno, mas de um cidadão celestial. Então Deus quer trazer essa educação para que a gente seja o quê? Edificado segundo ela, e isso possa mudar toda a nossa natureza. Toda a nossa natureza, irmão. De forma que todo o nosso padrão, todas as nossas experiências, todas as nossas expectativas, todos os nossos sonhos, todas as nossas ações, elas sejam realmente conferidas, né, com aquilo que Deus tem para nós, com a proposta que Deus tem para nós. E agora a gente está vivendo um tempo, né, e principalmente no Brasil, né, observo muito isso, que tem muita gente que está preocupada, às vezes até de boa fé, né, em proibir uma coisa, proibir outra, não faça isso, não faça aquilo. Isso está na Bíblia. Isso já está na Bíblia. Isso não funcionou. Isso não funciona. O que funciona é nós sermos uma pessoa transformada em Cristo Jesus. É isso que funciona, irmão. Se isso não for uma realidade, nós vamos passar muita dificuldade. Então hoje é muito importante quando a gente está tratando essas coisas, porque Jesus é o nosso Senhor. O período que eles viveram, esse período do povo de Israel, era um período onde constantemente eles foram escravos de algum povo. Constantemente. Porque Israel era um povo desobediente mais, e Deus permitia que os seus inimigos, muitas vezes, invadissem, e eles eram levados escravos, né? Ou às vezes até ficavam ali no território, mas estavam como escravos, mas geralmente eles eram escravos de alguém. Nesse período, eles viviam um tipo de escravidão também. Eles eram escravos do Império Romano. O Império Romano é que dominava esse período, né? E esses religiosos, essas pessoas que estavam envolvidas com a religião, que são exatamente os fariseus, né? Eles tinham todo um caráter religioso. Mas Jesus falou que, em um determinado momento, que eles eram como túmulos caiados. Túmulos caiados, irmãos. O que é um túmulo caiado? Ele muitas vezes assim, está bonitinho por fora, está pintadinho, né? Mas por dentro ele está podre. Então ele fez até uma relação de que aquela religiosidade, ela nada mais era do que uma coisa, uma aparência, né? Que tinha aparência de bem, mas na verdade era uma coisa mal. Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para nós. Ele quer que a gente tenha realmente uma relação com Ele, entendendo a sua obra vicária pelas nossas vidas. Ele deu a sua vida por nós, Ele morreu por nós, Ele nos resgatou da morte. Esse Lázaro aqui, irmãos, era nós. Era nós. E se não fosse o poder dele, o amor dele, para nos resgatar, para nos chamar para fora das nossas dificuldades, das nossas maluquices, dos nossos maus caminhos, né, dos nossos desvios, das nossas amarguras, dos nossos ressentimentos, das nossas tristezas, das nossas falências, das nossas mentiras, dos nossos enganos, se não fosse Ele operar essa obra e nos chamar desse túmulo, o que seria de nós, irmãos? Então esse Lázaro aqui é nós, e graças a Deus, que apesar de todas as palavras naturais, contrárias à vontade dele, ele se manteve firme na direção e no propósito de me achar e de te achar. Amém? Porque isso revela para nós, irmãos, que não foi nós que demos o primeiro passo em direção a ele. Você presta bem atenção nisso. Foi Jesus que veio do céu.
Não foi nossa, a gente não tem naturalmente essa capacidade, essa condição, mas foi Ele que, através da sua iniciativa, Ele veio até nós e habitou entre nós. Emmanuel, Deus conosco. Amém? Deus conosco. Se você pegar lá essas religiões mais zen, né, eles acham que Deus está em tudo, né? Deus está na plantinha, Deus está na borboletinha, Deus está lá na largatinha, Deus está lá no cachorrinho. Essas maluquices, essa coisa zen. Né? Se você pegar lá o muçulmano, ele até entende um Deus só, ele até entende que Deus é um só, mas ele entende um Deus tão grande, tão poderoso, tão distante. E Deus trouxe para nós a possibilidade de entender que, apesar do nosso Deus ser tão grande, né, conforme diz o salmista, né, Ele é onisciente, Ele tem ciência de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, tem a capacidade de estar em todos os lugares, Ele é onipotente, ou seja, Ele é o Todo-Poderoso. Esse Deus é o nosso Pai. Esse Deus habita no meu coração e no seu coração. Ele está próximo. Ele está perto. Amém, irmãos? É um privilégio. E esse privilégio, é isso que Jesus estava dizendo, é o privilégio da ressurreição, né? E dessa vida, que é a verdadeira vida. A vida que realmente Deus tem para cada um de nós. E Deus trabalha essas coisas exatamente para que esse significado, né, essa importância, isso possa fazer realmente parte da nossa vida. Eu quero, eu desejo que a minha vida e a minha casa sirva ao Senhor em todos os meus dias. Tem que ser dentro dessa disposição, irmãos. É uma decisão. Amém? É uma decisão. Essa é a única decisão que Deus deixou para nós. É decidir realmente pelo esforço, pelo empenho, de andar na sua presença, de fazer a sua vontade, de fazer com que nós sejamos realmente um povo e casas e famílias que andam na presença dele, que buscam a vontade dele, que realmente se empenham para cumprir o seu propósito nessa geração. É um empenho nesse sentido. É o meu desejo, tem que ser o seu desejo, tem que ser o nosso desejo. E à medida que os tempos vão chegando, e até por isso que eu falei assim, eu vou falar um negócio para você. Se a democracia é uma coisa maravilhosa, eu acredito nela. E acho que até é bom que seja dessa forma mesmo. Eu não gostaria de nenhum tipo de cerceamento. Eu gostaria de muita liberdade. Muita liberdade. E espero que nós estamos nisso, estamos caminhando mais ainda para um ambiente de liberdade. Um ambiente de liberdade onde cada indivíduo possa fazer realmente conforme ele deseja. Na verdade, essa proposta é de Deus também. Porque quando ele colocou Adão e Eva lá no paraíso, lá já era o paraíso. Observa isso, irmão. Deus colocou Adão e Eva, não foi numa favela, num lugar onde tinha milicianos e bandidos e policiais violentos. Não, ele colocou eles no paraíso. Ele colocou o casal num local onde não tinha conta para pagar, onde não tinha erva daninha, onde não tinha nenhum tipo de problema de agrotóxico, químico, ecológico, político. Era o lugar, o paraíso. Irmãos, e deu errado. Deu errado. Sabe por quê? Porque eles não cumpriram a vontade de Deus. Foi por isso que deu errado. Porque Deus colocou eles ali e deu realmente para eles o quê? A liberdade para que eles pudessem fazer uma escolha. A escolha de obedecer ou a escolha de desobedecer. É isso que Deus tem para nós. Amém? Não fique tentando justificar a sua vida com aquilo que as pessoas acham ou com aquilo que as pessoas vão deixar de achar ou não achar. Procure realmente conduzir sua vida segundo aquilo que seja a obediência à vontade de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Isso dá trabalho. É difícil obedecer a Deus. É verdade. É difícil. Mas Jesus mesmo falou que não ia fácil. O caminho para Deus, para a vontade de Deus, não é largo. Ele é um caminho apertado. É um caminho apertado. Tem que passar aperto para exatamente cumprir esse propósito, cumprir essa vontade. E no momento oportuno, diante dos nossos desafios, preste atenção numa coisa. Deus é Pai,
Deus é fiel. Deus é esse Jesus aqui que a gente viu. Que é interessante, ainda tem uma declaração de Jesus aqui. O menor versículo da Bíblia está aqui. Me ajuda a achar aí. Qual que é o versículo? Qual? Qual que é o versículo? 35? Amém. Se você não marcou aí na sua Bíblia, o menor versículo da Bíblia, é esse aqui. Jesus chorou. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele sabia o que ia acontecer, Ele tinha ciência do que ia acontecer. No entanto, Ele chorou pelas nossas vidas. Você acha que você tem chorado o seu desafio sozinho, irmão? É mentira. Isso é do diabo. Jesus chora pelas nossas vidas. Jesus chora pelos nossos desafios. Porque Ele nos ama. E é nesse amor que a gente tem que confiar. É nesse amor que a gente tem que depositar toda a nossa confiança, porque certamente, no momento oportuno, assim como Ele trouxe esse livramento para essa casa, para a vida de Lázaro, Ele vai trazer também esse livramento para nossas vidas e para a nossa casa. Porque Ele nos ama. Amém? A Bíblia chega ao ponto de dizer que Deus é fiel. É um dos nomes de Deus, né? Deus é fiel. E ainda que nós sejamos, até diz assim, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O caráter de Deus é um caráter de fidelidade. Ele não recua dessa fidelidade, graças a Deus. Por isso nós podemos ser salvos. Por isso nós podemos ser curados. Por isso Ele pode nos livrar de qualquer situação, por mais difícil, por mais embaraçosa, por mais complexa que ela seja. É em Jesus é que nós vamos ter a vitória e a superação dessa necessidade. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas, porque Ele controla todas as coisas, porque Ele governa sobre todas as coisas. E então Ele está cuidando nos mínimos detalhes de cada necessidade de cada um de nós. Outro dia eu ministrei aqui, depois o irmão veio até me fazer uma pergunta interessante. Eu falei que a Bíblia diz, né, que Deus dá a quem ama enquanto dorme. Se alguém tiver a versão da Bíblia na nova linguagem atualizada, que fala, né, acho que é essa mesmo, tanta versão hoje, você vai observar o Salmo 127, ele fala sobre isso mesmo, ele fala, né, parece que até vamos ler aqui, tem alguém que tem a versão nova atualizada aí no Salmo 127? Tem, irmãos? Pode emprestar, não é pecado. Quem tem? A minha é essa aqui, eu vou ler, depois eu vou pedir para você ler a sua aí. Quem tem essa versão? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão envergonhados quando falarem com os seus inimigos à porta. Quem tem a nova versão atualizada aí? Quem? Fabrício? Vitor? Ô Vitor, então lê para nós aí a sua. Então não é. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele supra aos seus amados enquanto dormem. Interessante, né, Marcelo? Você já parou para pensar que dentro dessa confiança, dessa disposição de fé,
enquanto você está dormindo, é o melhor momento para receber as coisas de Deus para a sua vida e sua casa? Não é eu que estou falando, não, irmão, está na Bíblia. E Deus não é fiel para cumprir aquilo que Ele fala? Então Deus é fiel e Ele está cumprindo isso. Eu não quero que você fique muito acomodado, não, mas vai dormir mais do que você já dorme atualmente, viu, irmãos? Porque se você observar bem essa palavra, dá até vontade de dormir mais um pouco, não é verdade? Mas é palavra de Deus. Porque é isso que Deus está tentando ensinar para nós. E às vezes, quando eu estava até ministrando, porque às vezes a pessoa fala, então, Gilberto, eu não preciso trabalhar, eu não preciso vigiar, eu não preciso estudar. Não, irmão, não estamos falando disso. Você precisa fazer tudo na sua vida para Deus. Tudo na sua vida faça como que para o Senhor. Amém? Se Deus te deu disposição para estudar, para ser um cientista, para ser um empresário grande, um empresário pequeno, um cara bem-sucedido, o que for, brilhe, porque a Bíblia mesmo diz que não se acende uma candeia e coloca ela por baixo da mesa. Mas você acende uma candeia e coloca ela sobre a mesa para que ela possa alumiar, para que ela possa iluminar a todos. Amém? Isso também é a palavra de Deus. Mas creia no seguinte, irmãos, em todas as coisas, Deus está cuidando da nossa vida, mesmo ainda quando estamos dormindo. Ele já está providenciando o pão, Ele já está providenciando o leite, Ele já está providenciando a direção, já está providenciando a revelação, está providenciando a cura, está providenciando o favor por nós. Porque por nós mesmos nós não seríamos capazes. Em todas as coisas que Deus interferiu, é exatamente para mostrar para o homem que nós somos muito limitados. Muito limitados. A gente é tão limitado que é bom até que a gente nem saiba o tanto que a gente é limitado, senão a gente ia entrar em crise. Né? Porque muitas coisas na nossa vida poderiam ser comprometidas nessa plena compreensão. Mas é bom que a gente tenha o mínimo de compreensão. Que Deus está cuidando, que Deus está trazendo realmente a resposta, mesmo quando todas as coisas, assim como a gente leu nesse texto de Lázaro, contrariavam essa direção. Mesmo quando, naturalmente, todas as coisas contrariavam. E Ele interferiu e Ele intercedeu. O que fica, e o que é mais importante, só para a gente finalizar, eu queria que você abrisse lá em Filipenses capítulo 4. Perdão, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Porque nesse capítulo, eu quero que todos achem aí, né? Se você quiser marcar, Deus tem algo muito especial, que esse algo especial precisa ocupar o nosso coração. Precisa mais do que ocupar o nosso coração. Precisa ocupar a nossa mente. Você não quer correr o risco de se desviar nem para a direita nem para a esquerda? Há uma forma de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda daquilo que seja o plano, a vontade de Deus para nossas vidas. Há uma forma. E essa forma é ser como Jesus. Ser como Jesus. A palavra de Deus fala, inclusive, né, que nós temos o bom perfume de Cristo. Eu fico pensando que quando a gente vai entrar no céu, quando a gente entra no céu, não é pela cara do Gilberto, é pela cara de Cristo. Porque se na porta do céu a minha cara não tiver a cara de Cristo, eu não entro. Ninguém aqui entra. Porque o que entra no céu é Cristo. E a pessoa de Jesus é a nossa referência desse Cristo. Se no seu dia a dia, se na sua relação com a vida e com as pessoas hoje, você não está sendo essa pessoa de Jesus, então você toma cuidado. Está na hora de rever os seus conceitos, está na hora de fazer uma reavaliação, está na hora de buscar ajuda para colocar a coisa no rumo. Amém? Amém, irmãos? Isso é importante você entender. Porque para tudo Deus dá um jeito. Tá? Dá um jeito, mas é importante que a gente tenha essa disposição. Então a Bíblia diz aqui, dentro desse aspecto, até para a gente encerrar aqui, falando aí um pouquinho mais da pessoa de Jesus, diz aqui, ó, Filipenses capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito,
se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui, irmão. Quando a Bíblia fala dessa humildade, ela está falando da humildade experimentada. Muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa relação com as pessoas, a gente não quer passar pela humilhação. Mas você quer saber de uma coisa? A coisa que mais nos ensina de humildade é sermos humilhados. Porque a Bíblia fala, Jesus fala que quando somos humilhados, aí então seremos exaltados. E você quer saber? Ninguém experimentou maior humilhação do que o nosso Jesus. Ninguém, irmãos, na face da terra, na história da humanidade, enfrentou maior humilhação do que Jesus. Por amor a cada um de nós. Amém? Por isso que ele fala, da mesma humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Versículo 4. Não atende cada um para somente o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Irmãos, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Para nós vencermos os nossos pecados, presta atenção, não basta boa vontade. Para nós vencermos o desafio que nós temos na nossa vida, seja qual for a natureza deles, tem que ser dentro de um contexto de obediência e até a morte. Amém? Vai lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Vou encerrar aqui. Quando eu me converti por volta de 20 anos, e a pessoa que falou de Jesus para mim foi minha sogra, não foi nem na época minha namorada Olímpia, foi minha sogra. Ela era uma evangelista maravilhosa. Falou de Jesus para mim, me deu a Bíblia, e escreveu na minha primeira Bíblia, na capa ali, na contracapa, e eu lembro claramente que ela disse que Jesus ia ser o meu melhor amigo. E eu não tenho dúvida disso. Compreendi pela fé essa realidade, e na época, meu começo foi na igreja presbiteriana, e depois Deus foi colocando outras disposições no nosso coração, por isso a gente queria ser usado e entendeu de estar, por exemplo, no Sal da Terra, bem no início. Né? O nosso pastor lá, um senhor que já morreu, chamava Walter Stefani, alguns aqui eu creio que lembram dele, né, Marquinhos? O mais novo, aqui lembra, né Veloso? O mais novo. E ele, toda palavra que ele dava, ele encerrava as pregações dele com a última frase desse versículo aqui de Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a última frase, diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa na vida. E aí eu quero deixar essa palavra com os meus irmãos essa noite, amém, irmãos? O plano de Deus para a nossa vida não é só para a semana que vem, não é só para o ano que vem. O plano de Deus para nossas vidas é eterno. Então, ser fiel até a morte. E se esforce por isso, se empenhe por isso. Porque é nesse contexto que nós vamos alcançar realmente a experiência de recebermos a coroa da vida. Amém? Que Deus nos abençoe.